Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai começar a entender o que as provas querem da gente no que tange a interpretação. Normalmente, pessoal, eu vou deixar esse PDF aqui embaixo para vocês, tá? Qualquer escola técnica, qualquer escola, mesmo particular com concurso de bolsas, ela quer um aluno crítico, um aluno que saiba pensar. Então você tem que ter a capacidade de crítica e senso social. Isso é muito, muito importante. Muito mais importante do que saber fazer conta simplesmente, por exemplo. E olha que matemática é muito importante na nossa vida. Mas você tem que ter noção de interpretação, senão você não consegue nem interpretar as questões de matemática. E aí como é que fica? Então, pessoal, lembra de uma coisa. Isso aqui é para vocês entenderem como é a aula. Vai ser uma mini aula. Eu não vou entrar na parte teórica para não ficar longo demais. Isso na parte dos alunos lá já vai ter. Mas eu vou deixar o PDF disponibilizado. O objetivo aqui é mostrar como é cobrado. Como eles normalmente... O que eles querem que vocês olhem. E lembra, pessoal, será que vale a pena fazer o curso? Não sei, é melhor estudar, sei lá. E se eu pegar o livro que eu já tenho, olhar na internet, tá tudo bagunçado, mas sei lá. Gente, vocês só tem nono ano uma vez, quem tá no nono ano. Uma vez. Se você não passar no vestibulinho agora, não tem como no ano que vem você tentar e entrar no segundo ano. Você volta pro primeiro, então você perde um. Então não deixa... A pior sensação é ver seus amigos todo mundo evoluindo, indo pra frente e você ficando pra trás porque quis economizar numa mensalidadezinha que qualquer coisa que a gente vai no mercado gasta muito mais. Então, gente, vale a pena o acompanhamento de um profissional. Lá no nosso site Vestibulinho Digital tem todas as informações. Se você é aluno de escola particular que vai fazer um concurso de bolsas, você chega lá, pelo que eu vi, de 40% a 100%. Que seja, vamos supor, 50%. Imagine em 3 anos o desconto que é na carteira do papai e da mamãe aí, né? Então, gente, o curso inteiro não dá um mês de uma escola particular. Então, vale muito a pena. Aqui, gente, não se preocupa, tá? Eu vou ajudar vocês nesse momento a interpretar. Vocês vão ver que a gente não precisa ir muito a fundo. É o que você precisa. Por exemplo, essa primeira imagem, o que isso está dizendo? O que você interpretaria disso? Eu quero que você perceba que de um lado eu tenho estruturas ruins, né? Pobreza. Do outro, eu tenho helicóptero, prédios bonitos, riqueza. E eles estão separados, não tem ponte aqui. É um de um lado e o outro do outro. Por que isso? Porque eles não estão se misturando. Existe uma coisa chamada desigualdade, diferença. E o que você tem que perceber além disso? Percebe que isso aqui é o mapa do Brasil? Então ele está tentando te dizer, sem falar nada, que no Brasil tem uma enorme diferença de renda e social no país. Uma enorme diferença social e uma enorme diferença econômica. Dá um clique nos links, entra, dá uma olhada nos artigos, eles são interessantes. Mas é igual eu falei, procurar artigo por artigo para fazer a prova é muito trabalhoso. Eu já vou trazer para você mastigadinho, bonitinho, e você vai poder me consultar durante o ano. Não vai ser igual aqueles cursinhos que você fica lá no fundo, o professor não entendeu, passa para frente. Não tem como. Imagina se todos os alunos perguntassem tudo. Aqui você vai poder. Então vamos continuar aqui. O que o vestibulinho quer da gente, né? Vestibulinho, prova de concurso de bolsas. Gente, a maioria dos... isso aqui, na verdade, você teria lá no título. Desigualdade avança. 10% da população concentra 43,3% da renda do país. Por que ele está falando isso? Porque ele quer abrir seus olhos, ele quer descobrir qual aluno é crítico.
você tem que conhecer questões sociais, você tem que conhecer questões ambientais. Aqui seria nosso primeiro tema. Dentro dele você acha aqui, ó, desigualdades de renda. Então seria essa aula aqui. Mas você tem que saber, gente, tudo. Eu vou olhar aqui e vou ver um por um. Aqui você vai ter uma aula detalhada de cada um, inclusive a parte teórica mais detalhada, que não dá para fazer agora, que senão vai ficar um vídeo muito longo. Aqui eu quero que você tenha ideia, eu quero que você entenda o que o vestibulinho quer de você. Como você resolve a questão e o que você olha. Isso é mais importante, muito mais importante até mesmo do que isso. Isso aqui é a base. Se você estudou isso aqui, você tem chão, você tem base, você tem conteúdo para quando pegar uma questão, ela ser até engraçada para você. Então você está muito à frente dos outros concorrentes. Vamos lá. Sabendo que a gente vê esses temas, por exemplo, vamos dar uma olhada nesse aqui, raiz da desigualdade, é o tema, né? Mas o que essa raiz da desigualdade aqui está falando? Você olha aqui um monte de coisa, um monte de figura escrita. Primeira coisa que você tem que fazer. O que está fazendo aqui? Isso aqui está dividindo no meio. Então, desse lado vai ter perguntas relativas ao Brasil. Desse lado vão ser perguntas relativas ao mundo. Num dos simulados abertos no canal, um dos simulados abertos lá, eu coloquei esse gráfico aqui, porque ele é importante para te dar essa noção. Percebeu que tem uma divisão? Ele pode fazer pergunta tanto desse lado, quanto desse lado. Vai ser muito diferente as respostas, entendeu? Então você já percebeu que tem uma divisão, mas ela acaba aí? Não, olha. Vamos escolher primeiro o lado do Brasil. Percebeu que tem mais divisão aqui e mais divisão aqui. Agora o mundo. Percebeu que tem uma divisão aqui e uma divisão aqui. Então, eu tenho uma informação aqui, duas informações aqui, três informações aqui. No lado do mundo, eu tenho uma informação aqui, duas informações aqui e três informações aqui. Então, são uma, duas, três informações, uma, duas, três informações. Ao todo, 6 informações, porque são 3 de cada lado. Percebeu quantas perguntas eu consigo fazer aqui? Eu consigo pegar, ele vai normalmente fazer o quê? Dar o gráfico assim para você. Perguntar alguma coisa aqui do meinho. Depois alguma coisa aqui do meinho. E depois alguma coisa aqui do meinho nas alternativas. Para ver se você se perde, para ver se você tem calma e olha com calma o gráfico. Nos exercícios ali embaixo são 3 gráficos ou mapas com exercícios, acho que são 10. Vocês vão entender melhor. Mas o que está falando aqui, ó? Vamos lá, basicamente, sem perder tempo. A gente viu então que dá para dividir em duas partes. O Brasil é uma parte do mundo, certo? Mas ele dividiu as informações entre Brasil e mundo. No Brasil, 6 pessoas, 6 bilionários. Então essas 6 pessoas têm mais, o que é sinal de maior, mais riqueza, mais dinheiro do que 100. 3 zeros é 1000, 6 zeros é milhões. 100 milhões de pessoas de outros brasileiros. Olha a informação que tem nessa parte. Vamos ver a informação que tem nessa parte. 5% mais rico do Brasil tem o mesmo que os outros 95%. Então, se você pegar lá 100 pessoas e dividir em 2 grupos, aqui colocar 5 pessoas e aqui 95, eles têm a mesma quantidade de dinheiro. Então, 5 pessoas têm a mesma quantidade no Brasil. Aqui ficou parecendo um 5, né? 5 pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro do que 95 pessoas. Em porcentagem. Percebeu? Olha quanta informação. Então, já vimos, vamos ver agora a parte 3. Um trabalhador que recebe salário mínimo precisa trabalhar 19 anos sem gastar nada para ganhar o que o 0,1% mais rico... O que é 0,1%? Falou por cento, você divide por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 0,001. É uma pessoa em cada 1000. Então, 0,1... O trabalhador que recebe um salário mínimo precisa trabalhar 19 anos sem gastar nada
para ganhar o que o 0,1 mais rico ganha por mês. Então, imagina aqui que você tem uma pirâmide. O 0,1% aqui ganha em um mês o mesmo que o trabalhador que ganha um salário mínimo só, provavelmente ele está aqui embaixo, leva 19 anos. O que essas informações estão querendo me dizer? Que a coisa é muito desigual, né? Essas informações estão justamente querendo me dizer que o Brasil é muito desigual na questão de renda. Agora vamos ver do lado do mundo. 42 bilionários têm mais riqueza do que metade da população mundial. Então, se você considerar mundo, 42 pessoas têm mais riqueza do que 3,7. Aqui eram milhões. Aqui, gente, ó, 1.000, milhão, bilhão, são 9 zeros. 3,7 bilhões de pessoas. Olha a informação. Informação 1, informação 2. 1% mais rico do mundo tem mais riqueza que os outros 99. Então, se eu tiver aqui porcentagem 100 pessoas, dividir em 2. Uma pessoa tem mais aqui, não é uma coisa que ele poderia usar para você. Aqui ele falou tem o mesmo é igual. Aqui ele falou tem mais é maior. Então se ele falar que é igual, tá errado, segundo o gráfico. A cada 100 pessoas, o 1% mais rico tem mais dinheiro que as outras 99 juntas. Percebe? O que isso está querendo dizer pra gente? A injustiça. Informação 3. Nos Estados Unidos, os 3 mais ricos têm mais do que metade da população. Então, lá nos Estados Unidos, os 3 mais ricos têm mais dinheiro do que 160 milhões de pessoas, metade da população. Esse gráfico é riquíssimo em conteúdo. Quer ver uma pergunta que eu faria que, apesar da explicação, pouca gente saberia? Nos Estados Unidos, 3 mais ricos do mundo têm mais dinheiro do que metade da população. Segundo quem? Ah, então tem uma coisa que eu não olho. A fonte. Oxfam. Tá vendo? Então você tem que saber quem está falando também. Não é só a informação, é a informação quem está falando. Outra coisa importante, o ano, o período. Nesse caso aqui não tem, mas poderia ter. Então, o que está no gráfico, quem está falando e o período. Belezinha? Agora a gente está pronto. Isso aqui faz parte da aula, tá, gente? O que eu faria aqui seria mais ler a informação que está aqui. Por que não faço isso então para deixar o vídeo mais longo? Ah, mas deixa o vídeo mais longo, aí monetiza mais. Não é isso que eu quero. Vocês têm, gente, que desenvolver uma habilidade que no meu curso vai ser obrigatório. O que a gente está fazendo aqui. Interpretação, óbvio. Mas você tem que saber ler. Ler e entender. Então vão ter informações aqui embaixo que você vai ter que ler. Professor, não entendi o que quis dizer. Você vai ter meu WhatsApp para tirar dúvida. Aos poucos você vai ver que começa a entender cada vez mais e mais sozinho e sozinha. Aí sim você está pronto, porque nas provas são textos enormes, gente. Se você não está pronto para conseguir se virar, como é que faz? Isso os cursos não falam para você, eles querem vender. Você no dia da prova está sozinho, até o dia da prova não, você está comigo. Depois até a matrícula está comigo, mas na hora lá é você. Agora, outra dica que eu dou, sempre se pergunte. Aqui a gente está falando da desigualdade da renda. Sempre se pergunte, mas por quê? Por que é assim? Normalmente a resposta não é simples. Ela é exatamente como está aqui, é uma combinação de fatores. Normalmente fatores históricos, econômicos, sociais, etc. Então, não tem uma resposta fácil para dizer por que a concentração de renda é tão absurda na mão de poucos. Mas a gente vai ver que tem as principais razões.
Pergunta número 1 você fez. Se você não conseguir sozinho, você procura o professor. Mas por que é assim, professor? Porque isso está desenvolvendo seu senso crítico. O que a gente está desenvolvendo? Qualidade de aprovado. É isso que eu preciso de você. Então você vai perguntar, mas por quê? Mas quando eu pergunto isso, professor? Quando o senhor quer que eu pergunte isso principalmente? Aqui. Principalmente nas questões sociais e questões ambientais. Isso por si só vai desenvolver muito o seu raciocínio e o seu nível de prova. Beleza, e qual que é a segunda? O senhor falou que tem a primeira aqui, e qual que é a segunda? Eu já vi que tem um problema e perguntei por quê. Aí você pergunta, mas tem alguma solução ou a gente tem que viver com isso? Normalmente, gente, tem sim solução. De novo, não vai ser simples. Normalmente é complexo e tem várias faces. Então tem como distribuir renda que estão aqui nos ricos para as famílias. Tem como desenvolver, tem como distribuir, ou pelo menos melhorar. O que não pode é ter essa disparidade que a gente viu no gráfico anterior, né? Legal. Aqui um avisozinho. Em todo o curso, gente, eu vou usar isso aqui. Imagens geradas por inteligência artificial. Isso faz parte e ajuda vocês a fixarem. Porque é muito fácil eu colocar uma lista de coisas escritas. Mas você está fixando para a prova? Se não, não me interessa. O que me interessa é você passar na prova. Qualquer outra coisa que não seja isso não me interessa. Os cursinhos colocam lá um monte de lista. Você está aqui na oitava, você lembra da segunda? Aí eles falam, não, é que tem que ficar revendo. Não é só isso. Não tem esforço deles em tentar facilitar para vocês fixarem. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente fez duas perguntas, né? A primeira, mas por quê? Aqui a gente cita as principais razões. Ó. A histórica desigualdade. Aí você tem que fazer o seu trabalho. Eu posso fazer o meu melhor, mas você tem que ler e tentar entender. Então tem um período, inclusive que a gente estuda em história, onde isso começa, lá no descobrimento entre aspas, o período colonial, a distribuição de terras, o atual sistema tributário. Seja você rico ou pobre, se você ganhar 1 milhão ou um salário mínimo, os impostos indiretos é quando você vai comprar alguma coisa no mercado, combustível, tudo tem ICMS, Imposto sobre Circulação, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Se você ganha 100 mil por mês ou 1.500 por mês, 1.200, 2.000 por mês, o imposto do seu PlayStation 5 é o mesmo. Então, para o rico representa muito pouco, para você representa muito. Então vai ter diferença na renda mesmo. Só que isso é com tudo, com todos os produtos. Tudo é taxado. Então, o sistema tributário ajuda nesse problema. Já tem a desigualdade entre o sistema tributário e faz isso, ele não taxa diferente. Ah, mas tem um imposto de renda. Realmente, o imposto de renda ele tem faixas, dependendo do que você ganha. Mas está altamente desatualizado, né? Qual que é outro fator? Educação e oportunidade. Todo mundo tem acesso às mesmas oportunidades? Todo mundo, quando completa lá, sei lá, quando eles começam, 8, 9 anos, tem acesso a um curso de inglês pago? Todo mundo tem dinheiro para pagar o cursinho que eu estou proporcionando aqui para entrar no vestibulinho? Quem tem dinheiro paga o cursinho e tem altíssimas chances de entrar. Quem faz sozinho tentando se virar tem uma chance muito inferior, vai precisar se esforçar muito mais. Uma coisa que já é difícil vai ficar ainda mais. Mais 3. Globalização. Opa, deixa eu colocar aqui. Globalização. O que acontece? Favorece grandes empresas, gente. E quem que é o dono das grandes empresas? Os indivíduos que já são ricos. Eles colocam a empresa deles em países
mais pobres, Índia, Brasil, Argentina, pagam bem menos do que teriam que pagar se fosse nos países de primeiro mundo. E além disso, tem incentivo fiscal que não teriam no país deles. Então, a diferença de salário acaba sendo brutal na sede, na matriz, lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, e aqui no Brasil, na Argentina, no Chile. Então, a globalização é um fator. A automatização. O avanço tecnológico é maravilhoso, mas quando a gente automatiza e não propicia a educação que eu falei ali em cima, cria desigualdade, porque algumas pessoas conseguem se adaptar às profissões modernas. Quem vai fazer, por exemplo, desculpa, desenvolvimento de sistemas ou os cursos técnicos de enfermagem, administração, já estão se atualizando para fugir dessa automação. Os profissionais são muito requisitados. Então, quem não consegue se beneficiar, as pessoas que não conseguiram pagar o curso para entrar no colégio técnico, as pessoas que ficam de fora, acabam sofrendo muito mais. Porque eles não vão ter habilidades que vocês vão ter. Outro ponto, negociação de salários. Pensa bem, você está lá com o seu chefe, ele é o dono do meio de produção. Gente, sem falar de direita e esquerda aqui, e falar o que cai na sua prova. Ele é dono lá do meio. Você acha que você tem muito poder de negociação com ele? Se você pede um aumento, se você pede para trabalhar em home office? Provavelmente não, porque esse cara aqui pode substituir esse aqui muito fácil. Agora, esse aqui, para achar um emprego é difícil. Isso mata o poder de negociação. Até por isso surgiu a CLT, mas isso é outra história. Então, na questão de negociar salário, o pessoal acaba ficando com salários mais baixos, né? O que acontece? Concentra a renda no patrão, no dono do meio. Eu não estou falando que capitalismo não é certo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Só estou dando um dos motivos. Negociação de salários. É muito difícil para o empregado conseguir negociar com o patrão salário. Ele acaba aceitando, muitas vezes, salários bem baixos. E o lucro fica com quem? Com quem detém os meios, com as pessoas que já são ricas. Por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou a favor ou contra algum sistema. É porque a gente está falando da desigualdade de renda, não só no país como no mundo. Isso é um fato. Existe desigualdade de renda e existem alguns motivos que levam a ela. Não poder negociar salário é um deles. Só isso. Vamos embora. Tem mais 4 aqui para terminar. Outro problema. Mercado de trabalho. Isso aqui parece aquele primeira imagem, né? Os trabalhadores, de fato, estão montados nos meios de produção e capitais que não são deles, né? Você tem disparidades enormes de salário. Ainda mais dependendo da região do país. Os salários no estado de São Paulo são bem melhores do que num outro estado como Roraima. Provavelmente aqui, em geral, os salários são melhores. Isso por região. E o que mais? As condições também tendem a ser melhor nos melhores centros os maiores centros como Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, as metrópoles em si, né? São várias. Outro problema, esse aqui é gravíssimo e os vestibulinhos cobram muito, as provas cobram muito. Corrupção. O que acontece? Os recursos públicos vêm dos impostos. A gente paga imposto para tudo. Quando você paga imposto, a maioria deles não é vinculado. O que significa dizer? Quando seu pai ou sua mãe paga o IPVA do carro, esse dinheiro vai para um cofre do governo. Esse dinheiro aqui deveria ser usado para o que o governo precisar. O pessoal confunde. Pega meu IPVA para as estradas, para as vias, né? Não, ele usa para o que ele quiser, para o que ele precisar. Algumas coisas são vinculadas, mas a maioria dos impostos não. Então, beleza, você tem lá um monte de dinheirinho. Você pode usar em educação, saúde. O problema é quando acontece isso aqui. Eles desviam para um caixa 2, que a gente chama. Eles desviam dinheiro para eles mesmos.
Outro problema, eles não desviam para eles, mas eles pegam esse dinheiro e jogam num ralo. Por quê? Má gestão dos recursos públicos. São pessoas incompetentes que não sabem escolher qual é a melhor forma de gastar o dinheiro público. A gente vive numa democracia, a representação é indireta e direta. Mas é indireta porque a gente escolhe nossos representantes. Então, nosso representante vai lá e faz caca com o dinheiro da contribuição. O que acontece? Má gestão. Tem má gestão, menor distribuição de renda, mais desigualdade. Você perpetua isso aí. E tem a corrupção, quando ele manda para ele mesmo, que é uma das coisas mais nojentas que tem. Então, o dinheiro que era para estar sendo usado em programas de saúde, segurança, para a população mais vulnerável, está indo para o bolso de político. Isso não pode. Essa é uma das grandes causas aí da distribuição de renda ser tão ruim. Mas não é só isso. Outra coisa, gente. Herança cultural e social. Isso não é só, o pessoal pensa que é no serviço público. No serviço público é vetado o nepotismo, né? Mas quando você vai numa empresa, não tem aquele famoso QI? A indicação, quem indicou? Exatamente isso. Você favorece um familiar, tá vendo? Ó, o pai favorece o filho. Lógico, ele não vai. Entre um estranho e o filho dele, ele vai favorecer o filho dele. Mas isso não é para esse caso específico. É para o caso de indicação mesmo. Quando você vai numa empresa, é muito mais fácil você entrar, se alguém te indicou para quem vai contratar, do que você entrar numa fila com centenas de candidatos, sendo mais um currículo, onde muitas vezes, só para conseguir uma dinâmica de grupo, uma entrevista, é dificílimo. Por quê? Porque eles escolhem alguém conhecido. Então você acaba transmitindo a riqueza de uma geração para outra, de um amigo para o outro, fica sempre na panelinha, no grupinho. Até por isso, no serviço público tem o concurso público, para evitar isso, para realmente ser por mérito. Mas essa herança cultural aqui atrapalha. Só falando rapidinho, mercado de trabalho em si, tá? Aqui é falta de política pública eficiente mesmo. Até foi a mesma aqui, imagem, porque é a mesma coisa. A implementação e efetividade de programas sociais são essenciais para promover uma distribuição mais equitativa de recursos. Você tem vários programas de capacitação de jovens aprendizes, cotas. Não vou entrar se é certo ou errado, tem cota para negro e pardo, tem cota para deficiente. Então, o mercado de trabalho tem que se adequar aos programas públicos e programas privados de facilitação de acesso às pessoas, acesso às mulheres, enfim, são diversos. Basicamente, o mercado de trabalho é mais um dos problemas aqui. Então, a gente tem a histórica desigualdade, sistema tributário, educação e oportunidade, globalização, automação, o poder de negociação de salários, o mercado de trabalho, corrupção e má gestão, herança cultural e social e mercado de trabalho em si. Saiu junto aqui, na verdade, 2 mercados de trabalho, né? Isso aqui é a mesma coisa. No PDF lá de vocês eu coloco eu coloco um só para ficar certo, tá bom? Aqui, ó, mesma coisa. Vamos lá. E a solução para isso? Gente, a gente tem aqui, eu coloquei 7 possíveis soluções. Tendo em vista o que a gente comentou, a reforma tributária, a política de educação, justamente para combater o que a gente acabou de falar sobre educação, políticas mais igualitárias, reduzindo disparidades, políticas de emprego e renda, principalmente para incentivar a geração de empregos. Parece até um político, né? Mas para um jovem, por exemplo, e para alguém de mais idade, é muito mais difícil ser contratado. A gente tem que ter políticas específicas para eles.
que a gente pode ter aqui que cai bastante também? A questão da reforma agrária, distribuição mais igualitária. Que mais? Transparência no uso de recurso público, combate à corrupção. Que eu vou mudar até essa figura aqui. Incentivos ao empreendedorismo. Você apoia jovens, não só de periferia, mas jovens em geral, idosos, pessoas fora do mercado de trabalho, a empreender, a gerar renda. Até porque isso gera o próprio tributo que o governo quer. Então, quanto mais gente empregada, melhor. Você distribui melhor a renda. Lembra, gente, isso aqui é o que vai aparecer muito em redação, em prova. Isso aqui é um esforço conjunto do setor público, governo e privado. A gente tem que ter um envolvimento da sociedade civil, promoção de políticas inclusivas. Por exemplo, cota para deficiente, etc. Esses dois termos são muito úteis em redação, por exemplo, e muito bons para ver se você desenvolveu realmente um senso crítico. Agora vamos para as questões, ó. O que vai pegar lá? Então você vai ter lá, ó, para as questões 1 e 3, 1 a 3. Renda necessária para estar entre 1% mais rico. Renda média por estados. Aí você vê esse monte de número, fala, meu Deus. Renda média. Em média, quanto que ganha? Gente, média, né? Vamos fazer um aqui para quem não entende muito bem média. Se tem uma pessoa que ganha 1.000 e tem uma pessoa que ganha 3.000, qual que é a renda média? Você soma 1.000 com 3.000, eu estou considerando duas pessoas, então eu divido por 2. 4.000 dividido por 2, 2.000. Então 2.000 é a renda média. Em média, quantas pessoas ganham? Aqui tem o mapa com os estados e a renda para você estar no grupo aí do 1% mais rico. Renda média, renda necessária para estar entre 1% mais rico. Bom, depende de cada estado. Percebe? Os números são diferentes para cada estado. Então, estar no 1% mais rico... Aqui, ó. No Acre, você tem que ganhar 8.600. Para estar na Bahia, você já não seria 1% mais rico, porque na Bahia é 10.600. Belezinha? Tranquilo, né? Vamos ver o que ele gosta, o que as bancas gostam de perguntar. 1. Em quais estados você precisa ter renda maior do que 15.000 para estar entre o 1%? E aí? Na 1, ele quer os estados em que você tem que ter renda maior que 15.000. Gente, não olha só o mapa. Olha aqui embaixo. Aqui já está te falando, olha essa cor mais escura. Estado de São Paulo. Opa, desculpa. Rio de Janeiro. A cor um pouco menos escura, Estado de São Paulo. Então olha aqui para baixo também, não olha só o gráfico. Muitos alunos cometem o erro de olhar só para cá, não. Olha tudo que está no gráfico, tudo que está no mapa você olha. Ele quer... Em quais estados você precisa ter renda maior que 15.000? Vamos olhar. Todo mundo vai seco aqui, né? São Paulo, realmente, acertou. São Paulo tem que ter mais renda maior que 15.000. Então, na 1, você vai falar São Paulo. Do ladinho tem Rio de Janeiro. Você vai falar aqui o Rio de Janeiro. E você vai falar Distrito Federal. Ah, Distrito Federal? Sim, Distrito Federal. Distrito Federal, ele é híbrido. Ele é um estado e também um município. Mas ele é considerado estado. Então a resposta é São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal na primeira. Todos eles você tem que ganhar mais que 15.000 para ser considerado 1% mais rico. Beleza, respondemos a 1.
Percebeu que é só olhar o gráfico com calma, sem estresse. 2. Qual estado apresenta a menor renda para estar entre 1% mais rico? Qual estado apresenta a menor renda? Bom, vou ter que olhar, né? Não tem jeito. Aqui é 8,1, o menor que eu vi até agora. Vamos passar por todos. Mato Grosso, distrito. Bom, salvo o melhor juízo. Opa, faltou um na questão 1, ó. Na questão 1 era Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Olha aqui, ó. Rio Grande do Sul também. Então a resposta da 1, na verdade, são esses 4, tá, gente? Eu tô fazendo aqui com vocês junto. Como eu mesmo faria durante a prova. Porque se eu vejo de antemão, aí eu vou direto na resposta e parece para vocês que magicamente todos os professores chegam sabendo. Não é verdade. Tá perguntando qual que é o estado onde você tem que ganhar menos para estar entre 1%. Tem que olhar aqui, pô. Ó, tem 8,2 aqui. Realmente é um 8,1, né? Então, o estado para a resposta da 2, Roraima. Aqui, ó. 8,1. Mais uma conferida, como se eu estivesse na prova. Olhando o mapa, não tem nada menor que 8,1. Então, realmente, a questão 2, a resposta é essa. O que ele quer na 3? Quem publicou esse mapa? Isso aqui, gente, é para vocês verem que você não olha só a parte principal. Ele pode perguntar a fonte. Quem publicou esse mapa? Aqui, ó. Olha para cá também, fonte. Ministério do Trabalho e Previdência. Então, a resposta da 3 é a fonte. É quem publicou, quem é responsável. É o Ministério do Trabalho e Previdência. Tá bom? Então a resposta da 3 é essa. Bora. Já estamos começando a entender. Ó, ele dá um monte de número, com informações diferentes e pergunta. Então você vai ter que olhar várias coisas. Aqui são vários estados que você teve que olhar. Na 1, eu estava até esquecendo do RS. Por quê? Na prova de vocês, a maioria aqui faz prova objetiva, que são com alternativas. Fica mais fácil ainda, porque você olha lá na alternativa, RJ, SP, DF e RS, e vai direto no mapa em cada um. Se cada um deles tiver mais que 15 mil, você marca. Aqui eu tentei dificultar um pouco ainda. Questões 4, 5 e 6. Olha o gráfico. Assimetria. O que ele quer saber da gente? 4. Uma pessoa que tem 89 mil dólares, ela se enquadra em qual categoria? Não sei o que ele está falando. 1% da população mundial detém quase metade de toda a riqueza do globo. E a riqueza somada de mais da metade dos pobres dá pouco mais de 1% do total. Veja abaixo como a grana é distribuída entre os adultos no mundo. O gráfico, tá? 45% da riqueza pertence a 1%. Ah, entendi. Tá. Cada bonequinho desse é 1% da população. Então ele está falando que 1% tem esse tanto de riqueza. Ele está falando que 11 bonequinhos tem 39% da riqueza. Ele está falando que quantos bonequinhos aqui? 32, 33 bonequinhos tem esse porcento de riqueza, entendeu? Beleza. O que ele quer da gente? Uma pessoa que tem 89 mil dólares, ela se enquadra em qual categoria? Vamos ver. Nessa categoria aqui, são pessoas com mais de 1 milhão. Então, não. Entre 100 mil e 1 milhão. Não. Entre 10 mil e 100 mil. Opa!
89 está aqui. Então ela se enquadra nesse 13,7% maiores da riqueza. Ele quer o quê? É de 32,8%, né? É isso. Ah, tá, mas ele não quer isso. Ele quer o grupo. Ah, tá, é o grupo que possui 13,7% de toda a riqueza. O grupo que possui 13,7% de toda a riqueza tá aqui, ó, 89 mil. Entre 10 e 100 mil dólares. Tranquilo, né? Nada demais. E a próxima. Qual a porcentagem da população que possui 1,4% da riqueza? 1, percebe que a porcentagem em negrito é a porcentagem da riqueza. Então isso aqui é a riqueza. Essa porcentagemzinha menor tem até a seta, é a porcentagem da população. Então a porcentagem da população que tem 1,4% da riqueza é 55%, 55 bonequinhos. 55% das pessoas. Por que a palavra assimetria está escrita no gráfico? Assimetria. É só ler, né? 1% da população mundial detém quase metade. Então 1% tem metade de toda a riqueza. E a riqueza somada de mais da metade dos pobres, que é o 55%, dá um pouco mais de 1%. Por isso é assimétrico. Porque 1% tem quase metade de toda a riqueza. Entretanto, mais da metade das pessoas tem só 1,4%. Então a assimetria é devido a isso, é devido à disparidade na concentração de renda. Último, use o comparativo abaixo para as questões. Rendimento médio salarial por região. Tá, 2001, 21, 2022, tem as regiões. Segundo o gráfico, qual região teve maior aumento de renda? Tá. O que eu tenho que olhar aqui? Isso aqui é renda média. Tudo bem. Percebe que tem duas cores, né? Uma laranjinha 2021 e uma vermelhinha 2022. Legal. Aumento em porcentagem. Segundo o gráfico, qual região teve maior aumento de renda? Ué, se aqui é aumento em porcentagem, a maior porcentagem é a região que teve maior aumento. Norte. Não é? É. 8. Como se faz a conta para saber o aumento mencionado na questão 7? O gráfico está correto? Verifique. Gente, você pode fazer de duas formas. Eu vou ensinar para vocês o truque. E para aqueles céticos eu vou ensinar como você verifica, tá bom? O truque, gente, é você pegar o número grande e dividir pelo número pequeno. Depois que você faz isso, você pega o número depois do 1, depois da vírgula. Vamos testar. Centro-Oeste. Pega o número grande, 1857, divide pelo número pequeno, 1678. Pega o número depois da vírgula, 10,6%. Mas não é 10, porque o 1 representa o 100%. O que vem depois é o aumento. Quando eu pego o número grande e divido pelo número pequeno, eu estou descobrindo o aumento que teve. Teve o aumento de quanto? 0, opa. Deixa eu apertar aqui. 0,106. O que isso quer dizer em porcentagem? Porcentagem é por 100. Então você pega o número e divide por 100, não é?
É isso que diz, não. Como que eu vou explicar de jeito fácil? Não, é isso mesmo, ó, 100% equivale a 1. 0,106 equivale ao quê? Isso não é a mesma coisa que 10,6 dividido por 100? Não dá 0,106? Então, quando eu divido por 100, eu estou descobrindo a porcentagem, né? Em decimal, ó. Eu quero deixar de uma forma que vocês não confundam, gente. Deixa eu ver uma explicação aqui que vocês não confundam. Eu peguei o maior, dividi pelo menor, deu lá um número. 1857 dividido por 1678. Aí deu 1,106. Esse 1 representa o 100%. Aqui representa o que aumentou. Aumentou 0,106. Isso equivale a 10,6%. Por quê? Porque para transformar esse número em porcentagem, qualquer número eu multiplico por 100. Aí chego aqui. Por exemplo, quanto que 1 é em porcentagem? Multiplica por 100. Dá 100. 1 equivale a 100%. 100 dividido por 100. Agora ficou mais claro? Vamos fazer com outro? Ó. Vamos fazer com outro aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, 1891, maior dividido pelo menor. Eu faço isso sempre que eu quero descobrir quanto aumentou em relação ao menor. 10,48, 0,48. Tá. Então você vai chegar aqui. Quando você foi lá e dividiu 1891 por 1804, deu 1,048. Para descobrir a porcentagem, você multiplica por 100. Vai dar... o truquezinho, né? Pega o número depois da vírgula, porque é o que aumentou. 0,048. Isso é o que aumentou. Agora, se eu quiser saber a porcentagem, eu multiplico por 100. 4,8%. Beleza? Então eu pego o maior, divido pelo menor. O que tiver depois da vírgula aqui, ó, eu pego. Na verdade, o que tiver depois do 1. Fica mais fácil assim. O que tiver depois do 1, você pega. Então eu divido o número maior pelo menor. O que tiver depois do 1, eu pego. 0,048. Se eu quiser saber a porcentagem, eu multiplico por 100. 4,8%. Beleza? É assim que faz a conta. Ah, mas professor, você falou que esse negócio de dividir um pelo outro é um truque. Eu não estou acostumado com truque, eu gosto de ver. Como você faria? Para esse aluno, faz assim, ó. Quanto que eu tinha? 1804. Então ele era meu 100%, né? Quanto que eu tenho agora? 1891. Quanto que ele vale? Você multiplica em cruz. X igual a 18.910. Aqui está o 1804. Vai passar dividindo. Dividindo por 1804. Vamos ver se dá certo? Dividido por 1804. Olha lá. Opa, faltou um zero, né, gente? Aqui, ó, 1891 vezes 100, não vezes 10. Então aqui tem um zero aqui. É isso que faltou. É para dar certo, sim. 1891, 00. Tá, 189.100 dividido por 1804.
É do 100%. Tá. Então o que que deu aqui? 104,8. Vamos lá, 104,8. Beleza? Ah, professor, mas e aí? Não era 4,8? É. Mas você tinha 100. Agora você tem 104,8. Quanto que aumentou? Aumentou 4,8. Normalmente, gente, não vai ser números tão difíceis assim. É um número mais fácil para você fazer regra de 3. Mas você pega um número pequeno, vai falar que ele vale 100%. O número grande vale quanto? Vai valer uma coisa maior. Quanto maior? 4,8 a mais que o meu 100%. Então aumentou 4,8. Tranquilo? Então é assim que a gente faz a conta. Aí ele pergunta se o gráfico está certo. Vamos testar? Para fazer isso, você tem que testar um por um. Mas, para nossa sorte, olha esse primeiro aqui. Como que eu falei que é o truque? Pega o maior, divide pelo menor, 1,165, né? Vamos colocar aqui. 1,165. Você vai pegar o que está depois do 1. Beleza? Agora, para virar porcentagem, qualquer número, você multiplica por 100. 16,5%. Então, não aumentou 21,2%. Aumentou 16,5%. Ainda é o maior aumento, aparentemente. Mas não é 21,2%. É 16,5%. Então, o gráfico está errado. Deixa eu apagar esse aqui. Então, você acabou de descobrir como é que faz a conta para ver o aumento. Isso vai cair na prova. Viu aqui, respondeu qual que era o maior segundo o gráfico. E acabou de descobrir que, na verdade, esse gráfico está até errado, né? Beleza. Qual que é a outra pergunta? Como se faz a conta... Não, já isso aqui a gente viu. 9. Qual a segunda região mais rica? Você precisa saber o ano para responder? A segunda região mais rica? Bom, tá em ordem, né, praticamente. A região mais rica é o Sul, ó. Esse número é maior que esse em 2022. E esse número é maior que esse. Mas ele quer a segunda mais rica. Essa é a primeira, essa é a segunda. Porque esse é maior que esse e esse é maior que esse. Então eu precisava saber o ano? Não. A segunda região mais rica é o Sudeste. Eu estou falando de rendimento médio por região, não estou falando do dinheiro do Estado. Tá bom? É diferente. Eu não estou falando da riqueza do Estado ou da riqueza da região. Eu estou falando do rendimento médio mensal. O rendimento médio mensal, o segundo maior, é na região Sudeste. Belezinha? Respondemos mais uma, hein? A última. Então, a segunda região mais rica do ponto de vista do rendimento médio é o Sudeste. Você precisaria saber do ano? Não. Porque tanto 2021 quanto 2022, o Sudeste é maior que o Centro-Oeste. Qual a região mais pobre do ponto de vista do rendimento médio? Você precisa saber o ano para responder? Bom, a região mais pobre aqui é o Nordeste, né? Ó, 2022 ele é menor que o Norte. Em 2021 ele é menor que o Norte também. Então também não precisaria saber o ano. E a região mais pobre do ponto de vista da renda média dos trabalhadores é o Nordeste. Percebeu como é que você interpreta gráfico? Eu espero ter dado uma luz aí, pelo menos em como você olha, como você analisa. Eu fiz essa questão da conta, gente, porque ela é muito pedida, até como quanto que aumentou. Pega o grande e divide pelo menor. O que tiver depois da vírgula, você multiplica por 100, já sai a resposta em porcentagem. Ou faz regra de 3.
Aqui eu mostrei com duas porcentagens junto. Aqui eu mostrei com um monte de número e região junta. Você tem que achar a resposta. E como você tem que olhar para tudo, inclusive para a fonte. A gente falou das principais soluções e dos principais problemas causadores aí da distribuição de renda, que é o que a gente está analisando agora. A questão da desigualdade da renda. Eu te mostrei como você encara até um gráfico mais complicado, ó, com um monte de informações e divisões. Você divide e olha cada parte. Eu te mostrei aqui como a variedade é enorme em relação aos principais temas, que são dois, sociais e ambientais. Te mostrei já de cara como uma imagem fala mais realmente que 1000 palavras. Ó, a imagem aqui mostra o mapa do Brasil e a distância entre o rico e o pobre e a desigualdade. Então o tema aqui é da desigualdade na distribuição de renda. Agora você tem noção do porquê, da solução, e o que eu queria mais de você, começar a perceber como que você interpreta gráficos, tá bom? Bom, era isso. Eu vou dar uma melhoradinha acho que em algumas imagens aqui para atualizar o PDF para vocês. Vai estar aí embaixo, mas não muda em nada a minha análise, tá? A imagem das questões continua. Só da parte teórica aqui que eu estou fazendo para os alunos eu completo para vocês também. Espero que tenham gostado. Não deixa de seguir e compartilhar porque ajuda bastante aí o canal, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.